Obrigado, Golden Boys. Olha, Liuê, a gente começou a transmissão e eu comecei falando de que era jogo pro Fortaleza pontuar. E era jogo pra ganhar. Que esse Cuiabá não metia medo, que era jogo que o Fortaleza poderia sim sair com a vitória, sair com os 3 pontos. Afinal de contas, iria encarar o terceiro pior ataque da competição, mas que por outro lado é também a terceira melhor defesa. O Cuiabá é um time que se fecha muito bem, que se tranca muito bem, se defende. E na Série B de nível técnico nivelado por baixo, isso acaba dificultando muito a vida dos adversários. O Cuiabá é o quarto time que menos cria grandes chances de gol no campeonato, para você ter uma ideia. Então é uma equipe que não tem uma inspiração ofensiva muito das melhores. E o Fortaleza entrou disposto a ser o time que ia ter mais a bola, propor mais o jogo, ser mais protagonista e tudo mais. Acontece que o Cuiabá, na primeira escapada que teve, conseguiu abrir o placar. O Cuiabá, dentro da sua ideia de organização defensiva, de jogar com bloco mais baixo, de contra-atacar o Fortaleza, conseguiu castigar logo aos 8 minutos. Numa falha do Gasal, em que o Jean Dias recebe na área, livre, jogada pelo lado direito, cruzamento e ele faz 1-0. O Neres também não acompanhou, falha do miolo defensivo do Fortaleza, que acabou resultando no primeiro gol. No primeiro tempo, o Fortaleza não se encontrou mais. Teve uma finalização com o Vitinho que passou por cima do gol e só. Foi muito pouco. Uma produção pobre do tricolor na etapa inicial. Segundo tempo, logo no intervalo, estava dizendo que viria com mudanças. Caberia mudanças. E o Autuori fez. Eu teria colocado o Wellington. Ele colocou o Paulo Baia e o Rodrigo. Trouxe o Rodriguinho para jogar não por dentro, mas pelo lado direito. E acabou surtindo efeito, porque logo com 2 minutos o Rodrigo tem uma cabeçada, a bola bate no braço do Igor Inocêncio, o braço levantado acima da altura do ombro, nada de movimento natural, pênalti, revisado pelo VAR, revisado em campo, marcado e convertido pelo Mailton. Mailton que estava bem discreto no jogo até aí. Ele só apareceu realmente nesses 2 lances, porque foi ele que cruzou pro Rodrigo e foi ele que fez o gol. Quando o Fortaleza poderia, aos 8 minutos, encontrar uma situação mais favorável, que não estivesse atrás no placar, obrigando o Cuiabá a sair um pouco mais e tendo a possibilidade do contra-ataque, aos 17 o Miritelli foi expulso. E é uma expulsão daquelas injustificáveis. Uma expulsão irresponsável, cara. Irresponsável, a palavra é essa. O Miritelli foi expulso porque ele deu um cotoco pra torcida adversária. Foi isso mesmo, torcedor. Você não tá ouvindo... Eu não tô sendo sarcástico ou não tô usando nenhuma figura de linguagem, não. Ele literalmente mostrou o dedo do meio para a torcida adversária, a torcida do Cuiabá. O estádio tá vazio. Porra, imagina se ele pega um estádio lotado, uma Ilha do Retiro. Você vai pegar o CRB lá no Rei Pelé, o Criciúma no Heriberto Rilse, o Juventude no Alfredo Jaconi, que é o próximo jogo do Fortaleza. Adversários que criam ambientes hostis. O Cuiabá tá longe disso, pô. Tá longe disso, o estádio tava vazio. Aí o Miritelli vai lá e tem a brilhante ideia de dar um cotoco para a torcida adversária. Sinceramente, é de uma falta de inteligência incompreensível. É para tomar uma multa e uma multa pesada da diretoria do Fortaleza no salário, porque não tem condição um negócio desse. E a partir dali, dos 17 minutos, o Fortaleza morreu no jogo. O Fortaleza abdicou no jogo, não tinha força, não tinha condição de chegar mais na frente. As mudanças do Autuori, elas foram muito mais no sentido de contenção de danos do que de tentar alguma coisa. Eu até pontuei a possibilidade da entrada do Wellington. O Wellington, ele é um cara de velocidade, ele é um cara de drible, de explosão e que faz a recomposição também pelo lado direito. Ele poderia ser o cara do vai e vem para se aproximar ao Paulo Baia. Já que o Fortaleza fechou com uma linha de 5 defensores, Mailton, Neres, Lucas Gasal, Cardona e Mucuri, depois da saída do Fuentes. 3 homens à frente, Pierre, o Rodrigo e o Rodriguinho. E o Paulo Baia lá na frente, isolado, sozinho.
Você tira o Rodriguinho e coloca o Wellington, você tem pelo menos um cara que faz esse vai e vem. Ele optou por colocar o Rian. Fechou mais o meio de campo. Não dá pra julgar também, porque em determinado momento o Paulo Autuori viu que era melhor sair com um ponto do que tentar arriscar uma vitória e sair sem nenhum. De que o Fortaleza, saindo com um ponto, já estaria no lucro. E de fato, em determinado momento do jogo, era isso mesmo. Um pontinho conquistado faz com que o Fortaleza ganhe uma posição na tabela. O Fortaleza ultrapassa o Operário. Empata em número de pontos, o Operário também tem 35. Empata em número de vitórias, em número de empates e número de derrotas. Cada um tem 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Mas o Fortaleza tem um saldo de gols melhor. O saldo do Fortaleza é de mais 4. O do Operário é de apenas 1. Por esse motivo, o Fortaleza ultrapassa e assume a terceira colocação. Tem um outro aspecto relevante aí. O próximo adversário do Fortaleza é o Juventude. Juventude que hoje tem 38 pontos. É no Alfredo Jaconi o jogo. Se o Fortaleza vence, ele vai também a 38 pontos. Ele empata com o Juventude em pontos. Então é um confronto direto. É um jogo importantíssimo. Então, pela situação da tabela, ter pontuado, ganhou uma posição, não perdeu um jogo que atuou durante praticamente 30 minutos, mais de 30 minutos com um homem a menos. Depois da expulsão do Miritelho. Eu vejo muito... E não teve um bom desempenho, porque o Fortaleza não jogou bem. É um pontinho a se valorizar. É mais um pontinho a se valorizar contra o Cuiabá. O contexto faz com que a percepção do resultado mude. O que eu falei lá no começo da nossa jornada, de que o Fortaleza poderia sair vitorioso, acabou sendo modificado pela expulsão e pelo desempenho que também não foi bom. Isso quer diminuir em alguma coisa a responsabilidade que o Fortaleza tinha ou a capacidade que ele poderia sair com um resultado melhor? Não. Ainda saiu decepcionado também com o Fortaleza, com o jogo que fez, principalmente no primeiro tempo, quando estava no 11 contra 11, e teria condições de apresentar uma melhor performance. Não fez. Mas aí a gente também precisa levar um outro aspecto em consideração, né? Tem mais de uma semana que o Fortaleza está viajando. O Fortaleza fez o jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Aí vai para Cuiabá, pega o Palmeiras em Cuiabá, fica em Cuiabá, pega também o próprio Cuiabá jogando lá. Então, é uma semana que acaba sendo desgastante, de jogos fora de casa e tudo mais. Volta agora para Fortaleza, vai ter a semana inteira para tentar recuperar, para encarar o Juventude no sábado, novamente fora de casa. Mas não vai tirar direto, né? Não vai tirar um longão. O pessoal volta para casa, vê a família, bebe a água que já está acostumado a beber, come, dá a comidinha que gosta de comer. Então, vai ter pelo menos esse respiro, esse fôlego. Mas o desempenho, para quem esperava uma manutenção de performance em relação ao que foi apresentado contra o Palmeiras, deixou a desejar, na minha visão. Mas acaba sendo um pontinho a se valorizar pela situação de tabela, por ter atuado mais de meia hora com um homem a menos e também pelo desempenho que não foi o esperado, Liuê.